Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e Lei 14.532, de 11 de janeiro de 2023, crimes de racismo e preconceito. Artigo 1º. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 2º-A. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Artigo 3º. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos, pena reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Artigo 4º. Negar ou obstar emprego em empresa privada, pena reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou ética. Inciso 1. Deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Inciso 2. Impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. Inciso 3. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Parágrafo 2º. Ficará sujeito às penas de multa ou de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção de igualdade racial, quem em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 6º. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Pena reclusão de 3 a 5 anos. Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Artigo 7º. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar, pena reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 8º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público, pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 9º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público, pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades, pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escadas de acesso aos mesmos, pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido, pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas, pena reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social, pena reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 16. Constitui efeito da condenação à perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Artigo 18. Os efeitos de que tratam os artigos 16 e 17
desta lei não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação de nazismo, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º-A. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, pena reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público conforme o caso. Parágrafo 2º-B. Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, inciso 1, o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo. Inciso 2, a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio. Inciso 3, a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. Parágrafo 4º. Na hipótese de parágrafo 2º, constitui efeito da condenação após o trânsito em julgado da decisão a destruição do material apreendido. Artigo 20-A. Os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Artigo 20b. Os crimes previstos nos artigos 2º-A e 20 desta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando praticados por funcionário público conforme definição prevista no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Artigo 20c. Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atividade ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião ou procedência. Artigo 20d. Em todos os atos processuais cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 22. Revogam-se as disposições em contrário. Lei 14.532, de 11 de janeiro de 2023, que altera a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, Lei do Crime Racial, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para tipificar como crime de racismo a injúria racial, prever pena de suspensão de direito em caso de racismo praticado no contexto de atividade esportiva ou artística e prever pena para o racismo religioso e recreativo e para o praticado por funcionário público. Artigo 1º. A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, Lei do Crime Racial, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º-A. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Artigo 20. Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza. Parágrafo 2º-A. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público. Pena reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público conforme o caso. Parágrafo 2º-B. Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. Artigo 20-A. Os crimes previstos nesta lei terão as mesmas penas, aumentadas de 1/3 até a metade, quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Artigo 20-B. Os crimes previstos nos artigos 2º-A e 20 desta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade, quando praticados por funcionário público, conforme definição prevista no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Artigo 20-C. Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião ou procedência. Artigo 20-D. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Artigo 2º. O parágrafo 3º do artigo 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 140, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.